Jovens e velhos santistas, foi feita uma afirmação ao término da Série B do Campeonato Brasileiro, mas esta afirmação ela pode ser contestada neste momento. A afirmação que partiu do próprio clube foi: a 10 voltou. Não adianta voltar a 10 no aspecto de registro, né? Tá lá, a camisa 10 está disponível para ser usada novamente em competições de primeira divisão. O problema é quem vai vestir a 10. Porque já chega de jogador que começa bem e depois decepciona, ou que decepciona por outros aspectos além do aspecto técnico e que veste a camisa 10. Né? Por exemplo, não tem a menor condição do Soteldo voltar a ser o 10 do Santos. Eu acho. Eu não daria a 10 para ele de novo. O Tassiano seria um peso a mais para esse rapaz carregar depois de todo o imbróglio que foi essa negociação. Aliás, eu vou aqui fazer uma rápida reflexão sobre algo que o Jorge Igor disse neste domingo. O fato do Santos estar subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro com pouco dinheiro e com poucos atrativos, né? O Santos não disputa Libertadores como o Bahia disputa, né? Então, para tirar um jogador de outro time e para convencer o jogador a atuar aqui, talvez precise colocar um dinheiro extra, né? A grande pergunta é: esse dinheiro extra não poderia ir numa prospecção, num nome de fora do scout e tal? Pode até ser que aconteça, porque o Santos aí deve ter uma relação de jogadores. Eu acho muito provável que venha alguma surpresa de fora, algum jogador que ninguém está imaginando, fora aí Galopo, o próprio Tassiano, Thiago Maia, enfim. São jogadores que o Santos talvez surpreenda, possa surpreender com um outro nome de fora. Mas eu estou pegando esse argumento do Jorge Igor e estou entendendo. O grande problema é que, além de ter que pagar muito para alguém querer jogar no Santos hoje, você tem que lidar com os contratos que tem a renovação automática. Né? Vai ter que resolver aí Juliano, vai ter que resolver. Juliano, acho até que não é automático, até que o contrato dele é longo mesmo. Bigode, Furt, Rincon, né? É muita grana no elenco. Então a diretoria ela tem que trabalhar para trazer e para botar no mercado alguns jogadores que não interessam, né? O Patrick principalmente. Né? Mas voltando à história da 10, o Santos não pode dar a 10 para qualquer um. Porque se for para dar a 10 para qualquer um, continua com a numeração de NBA. Deixa a 10 quietinha lá, a não ser que seja obrigatório que você tenha a camisa 10 numa competição como a Copa do Brasil. E aí dá até para inscrever um goleiro com a 10, tá? Não precisa ser um jogador de linha. E acho que pesaria muito menos para um goleiro o seu 10, porque o Rogério Ceni era o 0 e 1, né? Lembra? Mas acho que pesaria muito menos para um goleiro o seu 10 do que para um jogador de linha, porque a gente saberia que a 10 estaria lá guardada. Só lembrando que o Pelé foi goleiro uma época no Santos, né? Assim, uma época não, dizendo, chegou na emergência a ser goleiro do Santos, né? Pegar lá umas partidas quando teve goleiro expulso. E foi bem, quem viu disse que foi bem, né? E o Edinho, filho dele, virou goleiro também. Então não seria nada absurdo, para você ter menos pressão em cima de um jogador de linha, deixar 10 com um goleiro. Você pode não concordar, mas é só um palpite aqui, uma ideia. Justamente num domingo como hoje, em que nós lembramos os 2 anos da morte de Edson Arantes do Nascimento. O ser humano que emprestou o seu corpo nesta existência para o espírito eterno do Rei Pelé. Né? Repito, Edson Arantes do Nascimento, que deixou a existência deste planeta há 2 anos, emprestou o seu corpo físico para o eterno Rei Pelé encantar o mundo e mudar o futebol. E é interessante que, neste exato momento, mais de um mês depois da Série B terminada, e dela iniciada, então nem se fala, o Santos não tem nem ideia, ou talvez tenha e não tenha divulgado, quem vai ser o seu camisa 10. Porque se você faz uma jogada de marketing, a 10 voltou e tal, você tem que entregar essa 10 para alguém que seja representativo. Extremamente representativo. Né? Ou então coloquem alguém que talvez não dê tanta discussão.
Fica aqui a nossa lembrança do Rei Pelé. Achei até que teve pouca homenagem para o Pelé. Era um dia em que tinha que ter tido coisa aqui em Santos. Em outros lugares eu não vi. Pode até ter acontecido, mas eu não vi, né? Não fiquei sabendo. Para um clube que gosta tanto de fazer homenagens e tal, achei que passou muito em branco a data. E até agora, o legado do Pelé não foi respeitado desde que ele morreu, né? O Santos caiu, o Santos voltou com as calças na mão, né? Não nos números, mas esportivamente falando. Aí tá numa pré-temporada absolutamente confusa, cheia de polêmicas, né? Uma pré-temporada sem os treinos, obviamente, né? Mas com desistência de torneio, com confusão para contratar treinador e tal, né? Eu espero que depois de tudo isso, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança, que a gente tenha um começo de temporada melhor. Vai ter a copinha já semana que vem para a gente se animar com os meninos. Depois já começa o Campeonato Paulista, o Santos vai poder fazer a sua estreia em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu repito, essa 10 ainda não tem dono, né? E quem poderia ser, né? Fica a grande pergunta no ar. Eu vou aqui também dar uma passada rápida sobre as últimas notícias relativas ao Santos, porque eu tenho esperado aí um prazo de 24 horas mais ou menos para voltar a gravar, porque as coisas têm mudado muito rapidamente. No sábado mesmo, depois que eu fiz o vídeo, surgiram as notícias sobre como é que o Santos vai ter que pagar o Tassiano. A venda do João Lucas está praticamente sacramentada, só falta a nota oficial, mas ainda assim o Santos vai ter que arcar com um dinheiro razoável pelo Tassiano. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, de quarta a sexta-feira, das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde, de quarta a domingo, o jantar das 6h30 às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até às 4 da tarde. Só nessa véspera de Ano Novo e no Ano Novo tem horários diferentes, dá uma conferidinha lá no Instagram da Osteria. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. Dizendo que veio aqui no canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante também, no delivery noturno, porque a Osteria também tem pizzas. Aliás, neste sábado fui contemplado aqui com as maravilhosas pizzas portuguesa especial e 4 queijos da Osteria Santos Sabores. Para conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram, Osteria Santos Sabores. E fechando este nosso introito, agradecendo a todos que têm colaborado conosco aqui, mandando o Pix, o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com é o Pix aqui do Canal 10. Faça como o Laerte Teixeira Vilela, o Marcos Paulo Aleixo, o Sérgio Ricardo Lousada Paulo, o Vinícius Costa Bauman, a Eliana Aparecida de Jesus, o Jesulindo José Valente, a Gina Colombo Feijó. Muito obrigado a todos de coração por contribuírem aqui com o Canal 10, tá bom? Qualquer valor será muito bem-vindo aqui para o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu mandar um abraço também para o Daniel. Daniel, que eu encontrei aqui pertinho do Canal 1, estava indo comprar um negócio aqui para fazer uma comprinha rápida, né? Encontrei ele no estabelecimento comercial. Aí ele parou, a gente conversou um pouquinho sobre o Santos, né? Ele também é meu ouvinte na Jovem Pan, agradeço demais pelo carinho da audiência. Depois batemos um papo muito rápido, que estava meio cheio o lugar, né? Minha esposa entrou, eu fiquei com o pirata na porta. Ele entrou também, foi lá fazer a comprinha dele. Então um abraço para você, tá bom, Daniel? Obrigado pelo carinho da audiência aqui no canal e também na rádio. Bom, vamos lá. Sobre as últimas notícias, né? O Bruno Lima da Trivela, depois da erupção causada pela negociação divulgada pelo interesse do Tassiano. Aliás, eu acho que o Santos ele comete um erro gravíssimo. Ele continua permitindo que essas notícias vazem, né? Ou então isso é premeditado, mas se vai premeditar o vazamento e escolhido a dedo, porque são vazamentos seletivos, né?
são escolhidos os meios onde essas notícias são divulgadas. Então divulga de uma forma transparente, né? Porque num primeiro momento saiu que o Santos ia pagar isso, depois que o Santos ia ter um desconto na negociação do Jean Lucas, mas aí o Bruno Lima traz aqui, ó, que o Santos não tem mais nada para receber do Jean Lucas. Por quê? Porque o Santos fez um empréstimo, né? O Santos fez um adiantamento, antecipou por meio de uma instituição financeira a última parcela do negócio envolvendo o jogador. Essa parcela teria que ser quitada pelos baianos ao final de janeiro de 2025. Então vai sair do Bahia direto para o banco, né? Só teve um bônus lá de 500 mil pelas metas alcançadas pelo Jean Lucas, que o Santos já recebeu. Então, assim, é um negócio que gira em torno mesmo dos 4 milhões e meio de euros, provavelmente abatidos aí, né? O Santos vai parcelar, mas vai ter o dinheiro do João Lucas, como eu disse no vídeo passado, mas mesmo assim é dinheiro que deixa de entrar no fluxo de caixa, é dinheiro que o Santos deixa de pagar. O que é triste, sabe, do fluxo de caixa, é que entra no fluxo de caixa para pagar o salário do Patrick, do Bigode e de outros jogadores que o Santos talvez não aproveite. Fora todos aqueles que vão voltar de empréstimo, o Santos tem que ficar pagando, né? Então, assim, lamentavelmente, você corre da fogueira e vai para o caldeirão, né? Então, o detalhe é esse, o Santos vai ter que arcar com isso, pegar o dinheiro do João Lucas e tentar amenizar esse negócio, ou até a venda do Jair, né? Que, ao que tudo indica, pode ser que role mesmo para o Botafogo. 12 milhões de euros é muito dinheiro, né? Mesmo sendo por um time brasileiro. E aí liberariam o Tiquinho, um centroavante, e o Danilo volante para compor aí o elenco santista. Então, assim, vamos aguardar. O Santos precisa fazer caixa até para cobrir essas necessidades. Só lembrando que se vier o Thiago Maia tem que pagar o Flamengo, que tem uma dívida do Inter com o Flamengo, tem que pagar o empréstimo do Galopo, depois se ele for bem vai ter que ficar com o cara em definitivo, porque você não vai reabilitar o cara e depois deixar ele voltar para o São Paulo, né? Não faz o menor sentido. Fora as outras negociações, que não pode ser nenhuma negociação do tipo Marcelinho, do Tombense, não pode ser uma Rainer, Rodrigo Ferreira. O Santos não pode se dar o direito de errar de novo com contratações desse tipo. Patrick, o pessoal tá falando do Tassiano, mas o Tassiano botei no FIFA, já meteu gol pra caramba, né? Eu acho que ele vai ser útil pro Santos. Por isso até que eu acho que ele não deve usar 10, né? Enfim, mas isso já refleti sobre essa história. Então, vamos aguardar o que vai acontecer neste início de semana. Acho muito difícil que a gente tenha alguma novidade nesta segunda e nesta terça e nesta quarta, porque é ano novo, né? Antevéspera de ano novo, tem muito jogador que está viajando. Se o Santos anunciar um jogador antes do ano novo, será ótimo, né? Pelo menos para dar uma animada no torcedor. Mas eu imagino que provavelmente só dia 2. Talvez a gente tenha muitos outros vazamentos seletivos nesse meio tempo, né? Mas anunciar oficialmente deve anunciar quinta e sexta, que é quando vai ter a reapresentação, e o início da pré-temporada, que vai ser toda no CT Rei Pelé. Para fechar, a notícia que me surpreendeu até, mas eu até tento entender, de uma possível liberação do Otero, depois do Santos ter anunciado, ou pelo menos vazado seletivamente, que o Otero tinha renovado. E o Otero ele foi um dos destaques do Santos na Série B, não só por ter sido um batedor de faltas, mas porque ele deu assistências, ele fez gol de cabeça até, né, na final do Campeonato Paulista. Ele é um jogador que teve a sua utilidade. A única explicação é que, mesmo com o salário dele não sendo tão alto assim, mas também não era tão baixo assim, o Rodolfo Gomes divulgou que não era só 50 mil por mês, né? É um salário a menos para você pagar, né? E talvez porque taticamente ele não se encaixe no que pensa de futebol o Pedro Caixinha. Pode ser essa alternativa, essa questão, né? Como ele talvez não se encaixe taticamente no pensamento do treinador, o Santos talvez o libere para o Nacional do Uruguai. Eu acho de toda forma que é uma pena você não ter no elenco um especialista em bola parada, que faz muita diferença hoje, um batedor de falta. Depois do Otero, quem teve melhor aproveitamento no Santos foi o Guilherme, que a gente também não sabe se vai ficar, né? Então, assim, esta semana do ano novo é para
trazer um ano novo ao Santos, né? Um ano de verdade, com a definição com quais jogadores o treinador conta, né? Aliás, só para reforçar, ele precisa dar oportunidade para a base. Ele vai ter que olhar o Souza com o Escobar. O Miguelito, se não jogar com ele, o Santos tem que dar um jeito de fazer o menino cuidar da vida dele. Porque assim, o Miguelito ficar na reserva do Tassiano, do Galopo, de mais não sei quem, ele ser a quarta ou quinta opção não jogar nunca. Mesma coisa o centroavante, né? O Luca Meireles. Porque assim, se ele for ser reserva do Wendel, do Morelos, se voltar, de mais alguém, e de Bigode, Furt acho que vai embora, mas para ser quinta opção, desce o menino para o sub-20 de novo. Né? Vai fazer a pré-temporada, não está inscrito na copinha, mas vamos combinar que esse elenco tem que ser enxuto e inteligente. Não dá para ficar com excesso de jogadores tirando o espaço dos meninos da base. Eu espero que isso seja muito bem avaliado e analisado pelo treinador do Santos, o Pedro Caixinha, tá bom? Então, por hora era isso, neste domingo, esta é a nossa reflexão aqui, novamente lembrando com saudades do Rei Pelé. Né? Sorte teve quem viu, sortudos aqueles que viram o Pelé jogar. Não foi meu caso. Infelizmente eu só vi o Pelé jogar na Copa Pelé, aquela lá que o Luciano do Vale criou lá dos Masters, né? Aquela eu vi. Mas de forma competitiva, né? Infelizmente não consegui ver. Então, quem viu disse que era insuperável. Apesar de hoje em dia quererem reescrever a história, né? Muitos querem. Mas o Pelé é eterno e o futebol dele foi o que ajudou muito o Santos ajudou muito o Pelé, mas as duas partes se completaram. É uma pena que o Santos não detém os direitos econômicos sobre o nome da marca Pelé, sobre a marca Pelé ainda, se fala há muito tempo isso por aqui. Talvez só o dia que o Santos tem uma SAF, mas a SAF vai querer para ela, talvez, né? Não sei como é que o Santos poderia resolver isso, para poder efetivamente fazer um casamento das marcas comercialmente falando, né? Mas enfim, por hora era isso. Mandar um abraço para os familiares do Pelé, um dia que certamente foi de muita saudade e uma pena que o Santos e as autoridades em geral não tenham feito a lembrança do jeito que deveria ter sido feito neste domingo, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.